Olá, gente, tudo bem? Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, só nos acompanhar na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Beleza? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, com certeza vocês já ouviram falar que o Brasil é um país pacífico, né? O Brasil é um país que não tem guerras, não tem conflitos, as pessoas se dão muito bem, nós somos pessoas dóceis, amigáveis, gentis. Será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso é verdade? Que as guerras só acontecem lá fora e que nós somos um país privilegiado e tudo mais? Com certeza vocês já ouviram falar disso. Bem, a gente vai desmistificar essa situação hoje, beleza? Vamos falar aqui do movimento chamado cabanagem. Mas antes de adentrar propriamente nesse assunto da cabanagem, nós vamos fazer um balanço histórico, como eu sempre faço aqui com vocês. Nós sabemos que hoje nós somos uma democracia, inclusive tem vídeo no meu canal falando sobre isso, já falando sobre as constituições, sobre o período de redemocratização do Brasil, etc, etc. Mas o Brasil, até chegar hoje, para chegar numa república que somos hoje, o Brasil já foi um império, e foi governado por dois imperadores. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ok? Nós chamamos esse período no Brasil de período imperial. Mas entre um e outro, nós tivemos um período chamado de período regencial. Por quê, Reinaldo? Como assim, período imperial, período regencial? Sim, porque Dom Pedro II deixou seu filho, né, para governar o Brasil aqui, só que ele era menor de idade. Ele tinha 5 anos de idade. Então, ele não poderia assumir. Então, até ele chegar à sua maturidade, que depois foi dado um golpe da maioridade, que ele assumiu com 14 anos, devido a N motivos que a gente vai ver aqui. Esse período que foi de 1831, olha as datas, de 1831 a 1840, é o que nós chamamos de período regencial, certo? Então, se você contabilizar aí, são praticamente de 9 a 10 anos. Então, o Dom Pedro II tinha 5 anos, então nesse período, até ele atingir 14 anos. Só que com 14 anos ele não podia assumir também, porque ele era menor de idade. Só que, devido a uma situação política do país, pipocando N conflitos, que nós vamos falar aqui, eles resolveram dar o golpe da maioridade, ou seja, fazer com que ele assumisse o trono para poder apaziguar e unir o país. Beleza? Então, vamos lá. Dito isso, feito esse contraponto, falei que nosso conteúdo de hoje vamos falar sobre a cabanagem, mas antes de falar sobre a cabanagem, eu comecei falando do período regencial. Por que é importante falar do período regencial? Porque nesse período aí, da ausência do imperador, de uma figura forte, pipocou vários, vamos dizer assim, vários movimentos, vários conflitos. Podemos chamar de guerras. Tá? Então, dentre as quais em várias províncias do Brasil, porque na verdade naquela época nós chamávamos de província. Por exemplo, nesse período regencial aí, pipocou, por exemplo, até nós vamos chegar aqui na cabanagem, tá? Na Bahia, nós tivemos a Sabinada, certo? Nós tivemos também a revolta dos malês. No Rio Grande do Sul nós tivemos a Guerra dos Farrapos, certo? Nós tivemos a Balaiada no Maranhão também, foi outro movimento. E também nós tivemos, o que o nosso assunto de hoje, nós tivemos a cabanagem aqui no Pará. Para nós entendermos a cabanagem, gente, os nomes são interessantes, né? Primeiro, por que o nome cabanagem? Cabanagem devido a grande parte dos revoltosos, né? Das pessoas que participavam desse movimento, eles moravam em cabanas, daí o nome. E também devido aos chapéus que eles usavam. Os trabalhadores, essas pessoas usavam um chapéu de aba caída, né, similar às suas cabanas também, então daí o nome cabanagem. Beleza? Dito isso, vamos entender agora o processo. Bem, todos esses movimentos, em particular a cabanagem, ela teve um fato interessante. O que fez essas pessoas a se unir em torno de um movimento, de uma revolta, de uma revolução, uma pretensa revolução. Primeiro foi o seu estado de miséria.
Grande parte da população vivia em estado de miséria no século XIX, no período regencial, certo? E só tinha miseráveis, pobres, então, no Pará? Não. Existia uma classe média também, que era os proprietários de terra, os fazendeiros e os comerciantes. Mas incrível que eu acho interessante nesse movimento é que os trabalhadores miseráveis, pobres, e esses da classe média, que eram proprietários de terra e comerciantes, se uniram em torno de um ideal, que foi contra um autoritarismo do governo imperial. Primeiro ponto. Aí nós temos que imaginar, mas como assim? São interesses divergentes. O dono de terra, proprietário de terra, historicamente tem seus interesses, os comerciantes têm seus interesses e a classe pobre, que era os negros, os índios, os trabalhadores, os ribeirinhos, também tinham seus interesses, que divergem desses interesses, dessas elites, vamos dizer assim, elites. Por que eles se uniram? E houve essa unidade? A princípio, sim. A princípio, sim. Certo? A princípio, sim. Por quê? Porque existia uma coisa que todos passavam, que era o autoritarismo do governo central. Entendeu? Então existia a nossa província, que é a província do Pará. O comandante, as pessoas que comandavam aqui a província eram eleitas e eram escolhidas eleitas não, eram escolhidas pelo império, pelo imperador, para governar essas províncias. E esses governantes, eles não estavam nem aí, cobravam elevados impostos e as medidas eram autoritárias e atingia principalmente a classe média. Se atingir a classe média, imagina os trabalhadores que não tinham nada. Então, esses trabalhadores pobres já continuavam sendo mais pobres ainda. Certo? Então, existe uma reivindicação que unia todos eles. A independência da província. Porque na cabeça desses membros, dessas camadas sociais aqui da província do Pará, o federalismo, o que seria esse federalismo? Seria a autonomia da província. Essa autonomia, tipo assim, qual era o ideal? Se nós tivéssemos autonomia e essa província que fosse governada e liderada por membros das camadas populares aqui, a política, a situação seria outra. Primeiro ponto. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Começaram a articular-se com as camadas, com todos os membros da sociedade aqui no Pará. Eu costumo dizer, nos meus outros vídeos, alguns vídeos eu fiz aqui, que numa revolução ou num movimento social você tem que ter intelectuais orgânicos. Eu acho que o principal erro, a principal falha da cabanagem foi devido a essa falha, de não ter intelectuais que pensassem esse movimento. Por isso fracassou. Certo? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, os principais líderes. Uma forma que eu estou dizendo aqui, que uniu todos os membros das camadas sociais aqui da província, porque na própria liderança do movimento existiam fazendeiros, existiam membros também que eram das camadas populares. Beleza? Os principais líderes aqui, que eu até anotei para não esquecer. Por exemplo, Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, Eduardo Angelim, Batista Campos foram os líderes. Olha só, o Clemente Malcher, Félix Clemente Malcher, era fazendeiro, assim como Francisco Vinagre. Mas o Eduardo Angelim, que foi um grande líder importante da cabanagem, ele era lavrador, trabalhador, comum, pessoa comum. Certo? E o Batista Campos, que inclusive em Belém existe uma avenida com o nome Batista Campos, era um cônego, né? Era um religioso e tal. Beleza? Observe que há uma variabilidade de integrantes das lideranças da cabanagem diversos. Não é uma elite que fez a revolução. Porque isso, a autonomia, o federalismo, a independência por parte do governo imperial interessava a todos. Porque na cabeça das pessoas da época, dos trabalhadores, das pessoas que viviam aqui no estado do Pará, se o Pará se tornasse independente, não subserviente ao governo imperial, as condições de vida melhorariam para todos. Beleza? Então, gente,
Olha o que interessante. Esse movimento da cabanagem ele teve êxito em algum momento, certo? Inclusive ocuparam Belém, eles assumiram, tomaram o poder, né? E um dos primeiros a governar a partir da cabanagem, do movimento da cabanagem, foi o Félix Clemente Malcher. Só o que aconteceu? Malcher, Félix Malcher, ao invés de, depois que chegou ao poder, ele compôs com o governo imperial, com o governo regencial. Compôs, quer dizer, ele deixou ele traiu o movimento, em outras palavras, ele traiu o movimento. E ele não teve um futuro muito promissor, porque na verdade ele foi morto, né? E assumiu no lugar dele o Francisco Vinagre, certo? E em seguida assumiu também Eduardo Angelim, o movimento. Só que devido, eu considero o seguinte, o movimento da cabanagem, devido a uma série de circunstâncias, traições dentro do próprio movimento, a falta de de capacidade intelectual, eu vejo isso também. Não tinha intelectuais orgânicos dentro do movimento para pensar o movimento e a partir daí articular passos adiante para que esse movimento se fixasse, se tornasse realmente forte. Eu vejo dessa forma, essa é uma opinião minha, certo? Então, em suma, a cabanagem ela foi, assim como os outros movimentos também, não podemos deixar aqui a Revolução Farroupilha, a Sabinada, certo? A questão da balaiada no Maranhão. Todos esses movimentos têm algo em comum, que foi a independência da província. Que a situação miserável em que a grande parte da população se encontrava exigia mudanças drásticas nessa organização social. E essa mudança drástica na organização social só vinha através do movimento armado, através da demonstração de força por parte da população menos favorecida. E das elites também locais, tá? Que, embora em algum momento os interesses convergiam, os interesses também eram divergentes. Né? Convergiam e eram divergentes, que eu já falei aqui. Beleza, gente? Então, esse conteúdo de hoje, que eu acabei de explicitar para vocês, espero que vocês tenham entendido que o Brasil, sem falar da Guerra do Paraguai também, morreu milhares de pessoas. Então, o Brasil não é esse país que todo mundo fala, que as pessoas falam, né, o senso comum, que é pacífico, que é pessoas ordeiras, né? Pessoas que não tem guerra, que não tem conflitos, parece que os conflitos só tem lá fora e tal, etc. Então, nesse conteúdo de hoje, eu demonstrei para vocês que o Brasil, ao longo da sua história, teve várias, digamos, guerras, movimentos armados. Só um dado interessante, aqui na cabanagem, gente, sabe quantas pessoas morreram? Cerca de 30 a 40 mil pessoas. Olha só, 30 a 40 mil pessoas nesse período do movimento, de 35 a 40. 35 a 40, 1835 a 1840, desses 5 anos de movimento de revolta, morreu 40 mil pessoas, cerca de 40 mil pessoas. Segundo estimativa, diz que foi quase um terço da província, um terço da população da província. É muita gente. É como se aqui existisse 3 milhões de pessoas e morresse 1 milhão. E grande parte desse extermínio veio por parte das tropas do governo regencial, imperial barra regencial, porque nós vivíamos no império, certo? Chegaram aqui e detonaram mesmo, mataram muito índio, muitos negros descendentes de escravos, certo? Então, o Brasil não é um país pacífico, não é um país ordeiro, e nós tivemos várias guerras que demonstram isso. Verdadeiros extermínios, na verdade, a cabanagem foi, por parte do governo imperial para com a população da província Grão-Pará. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham assimilado um pouco da nossa história, da nossa cultura, né? Da região, da nossa região, que é o estado do Pará. Beleza? Até o nosso próximo conteúdo.